Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar lendo com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 19, Provérbios 19, versículo de número 17, um versículo bastante importante, maravilhoso, que vai servir para nós, para a nossa meditação, que diz assim: quem trata bem aos pobres, empresta a Deus. Entendeu? Quem trata bem os pobres, empresta a Deus. Amém? Eu quero falar um pouco aqui, quero fazer um comentário a respeito desta palavra. Bem-aventurados são aqueles que olham para os pobres, que olham para os pequenos, que pensa não só nele, mas olha para aqueles necessitados, que estão doentes, que estão desenganados, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão numa situação caótica financeiramente. A pessoa que olha para um necessitado, que olha para um pobre, que olha para uma pessoa carente, e ele ajuda ela, entendeu? Ele trata bem essa pessoa, ele é abençoado por Deus e ele empresta para Deus. E quem empresta para Deus, imagina o que você vai receber, hein? Vai receber além de juros e correções monetárias. Você vai receber de Deus glória, vai receber vida eterna, vai receber vida eterna com Ele na eternidade. Isso é muito claro. Então, eu gosto de meditar na palavra do Senhor, porque eu quero falar de um assunto importante hoje. Eu quero falar sobre as seitas bolsonaristas. Bolsonarista. Vou até anotar aqui, ó, para vocês verem. Quero falar um pouco, fazer um comentário em cima desse assunto. Irmão, eu quero falar uma verdade para vocês hoje aqui, que nós estamos no tempo do fim. Nós estamos em uma época em que o espírito do anticristo está operando de uma maneira terrível contra as pessoas, contra as famílias. O espírito do anticristo está trabalhando de uma forma terrível para destruir casamento, destruir família, destruir casais, destruir emprego, destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Está escrito lá em São João 10 e o verso 10. João 10 e 10. O ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu quero fazer um comentário aqui, que o espírito do anticristo está operando de uma forma terrível. E ele entrou na política brasileira para, principalmente a política da direita. Por quê? Porque o inimigo inverteu as coisas, sabe? Ele é astuto, ele sabe trabalhar, ele usa de toda a maldade, de todo o engano, de todo o fingimento para enganar pessoas. E ele conseguiu entrar na extrema-direita brasileira. E uniu essa direita corrupta, e ele começou a trabalhar contra a população brasileira. Ele conseguiu, através do líder da direita chamado Jair Messias Bolsonaro, ele conseguiu entrar na mente desse homem e entrar na mente de muitos políticos da direita, a maioria dos políticos da direita. Tem alguns que já estão reconhecendo e estão voltando para trás, e eles demonizaram a esquerda brasileira, demonizaram, entendeu?
eles não falam bem da esquerda em hipótese alguma. Nada do que o governo brasileiro da esquerda faz, para eles é bom, para eles presta, não tem valor para eles. É uma coisa terrível, entendeu? E eles conseguiram colocar na cabeça, impetrar na cabeça da maioria das igrejas brasileiras, que hoje eu considero como seitas, porque a maioria prega um monte de mentira, de engano, de falsidade, usa o nome de Deus para se beneficiar. E eu fico preocupado porque eu tenho visto a mudança radical na vida, na cabeça, na mente de muitos irmãos. E através de uma liderança corrompida, usada pelo inimigo, e conseguiu entrar nas igrejas, fazendo propostas, dando dinheiro para as lideranças do Brasil, para conseguir dominar a nossa nação brasileira. E nós vemos que conseguiram por um tempo. Mas o que esse povo fez para o Brasil? Esse povo não fez faculdade. Esse povo não estava nem aí para a Bolsa Família. Esse povo não estava nem aí para ajudar o pobre. Ele nunca se preocupou com o pobre. Eles são a elite dos milionários. Eles são o povo que apoia a elite dos milionários. Eles não estão nem aí para quem é pobre. Entendeu? Por quê? Porque o diabo não gosta das pessoas. O diabo não quer que ninguém ajude pobre. O governo atual que nós estamos temos hoje no nosso país, o presidente Lula, juntamente com seus ministros, que governa esse país, eles olham para o pobre. Qual é o homem no Brasil que fez mais faculdade do que o Lula e colocou o pobre, o negro e todos lá para estudar? Quantos médicos negros, quantas pessoas pobres hoje que não tinha nada, morava na roça, vivia puxando enxada, hoje são médicos. Quantas pessoas são advogados, outros são engenheiros, outros, porque conseguiram, tiveram condição de entrar, porque o governo olha para o pobre. Ele olha para as pessoas necessitadas. Aí alguém fala, não, mas o governo fica ajudando o pobre, ele fica dando Bolsa Família, fica ajudando o pobre. Desse jeito, as pessoas não vão trabalhar. Isso não é verdade, irmão. Às vezes você não sente falta de nada. Às vezes você tem dinheiro. Às vezes você tem condição financeira. Você tem um bom emprego. Você estudou, você se formou. Entendeu? Às vezes você tem uma fazenda grande cheia de boi, às vezes você tem riqueza, muito dinheiro na poupança, você tem milhões e milhões guardados, você tem altos negócios, entendeu? Aí a sua visão, a sua cabeça é que o povo só tem que trabalhar para você da maneira que você quer, da maneira que você quer pagar, entendeu? Você não tem amor às pessoas necessitadas. Você não tem amor aos pobres. Aí, o presidente da República é um homem que ama os pobres, porque ele vem de família humilde, pobre. Ele sabe o que é pobreza, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é sofrer. Ele veio de um ambiente pobre. E ele não fez faculdade. E por isso que ele luta para que as pessoas pobres estudem, porque ele não teve oportunidade. Entendeu? E ele criou o Bolsa Família, ajuda as pessoas necessitadas. Ah, mas esse povo não quer trabalhar, não. Se coloca, pensa agora comigo, se coloca no lugar dessa pessoa que está lá no Agreste pernambucano, do Piauí, aquelas pessoas pobrezinhas que moram longe do recurso, que tem filhos, que tem uma família igual você. Ah, mas ele só presta para fazer filho. Ele tem uma família. Ele quer uma família como você não tem sua família. Você dá tudo para ela.
porque você tem de tudo. Eles têm a família, assim mesmo, pobre. Qual é o pai e qual é o homem e a mulher que não quer ter uma família? Todos querem ter uma família. Eu sou um homem pobre, materialmente falando, só que eu tenho uma família maravilhosa. Está entendendo? Se eu não tivesse uma família, eu não seria um homem realizado. Eu tenho uma família. Entendeu? Agora se coloca no lugar dessas pessoas fracas. Entendeu? Que precisa de ser ajudado. Agora esse homem foi levantado por Deus para ajudar o pobre, ajudar o necessitado, trazer faculdade para o Brasil, aposentar as pessoas que precisam. Está lutando porque tem uma corja contra. Toda perícia que acontece no INSS, a maioria são tudo reprovados, porque eles são pagos para reprovar. Os médicos do INSS são pagos para reprovar. É uma coisa terrível. Está entendendo? É uma coisa terrível. Agora imagina o homem ajuda o pobre. A Bíblia fala quem trata bem os pobres, quem cuida dos pobres, quem olha para os pequenos e necessitados, empresta a Deus. Imagina o tanto que esse homem vai receber de Deus, muita recompensa por causa disso, porque Deus não é injusto, irmão. Aí o povo fala, não, a direita é de Deus. Poxa, você quer misturar a direita de Deus com a direita política? Pelo amor de Deus, meu irmão. Você quer dizer que a direita de Deus é a direita política? Quem está sentado à direita de Deus é Jesus. E Jesus é político? Jesus não é político. O espírito do anticristo pegou isso aí para conseguir enganar a maioria dos cristãos do Brasil e do mundo, entendeu? E eles largaram a razão, largaram o evangelho, largaram a adoração para adorar um mito que foi expulso do exército, para adorar um mito que não olha para pobre e nem gosta de ninguém que é necessitado. Nunca fez nada de bom para os pobres. O que esse homem fez? A não ser andar fazendo passeata, andando de moto, pagando com cartão corporativo. Isso aí todo mundo sabe disso. É uma coisa que não está escondido para ninguém. Está entendendo? Agora eu pergunto, o inimigo conseguiu fazer isso, ele inverteu. Entendeu? Porque na verdade, inverteu lá. Vamos supor, Deus está sentado no trono. Deus, ele é um homem. Ele tem o lado direito dele, tem o lado esquerdo. Então o lado esquerdo de Deus é demônio? O lado direito é santo? Hein? Ele é mau? Deus é mau de um lado e bom do outro? Ué, eu não aprendi isso na minha Bíblia. Jesus, ele é todo bom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele é o pão da vida. E o ministério de Jesus foi ajudar pobre. Ele ficava no meio dos pobres, dos necessitados, curando os enfermos, limpando os leprosos, multiplicou os pães para matar a fome das pessoas. E ele, na igreja primitiva, no começo, Deus mandou as pessoas vender as propriedades e repartir com os pobres, irmão. Por que, meus irmãos, que vocês ficam falando que o Lula é um demônio? Se ele ajuda o pobre. Tem muitas pessoas que eu conheço que estudou de graça. Pessoas conhecidas minhas, que estudaram de graça, que hoje são formados, trabalham, ganham dinheiro, se estudou por causa das faculdades liberadas gratuitamente pelo governo do PT. Irmão, a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ver, reconhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que o Bolsonaro fez para as pessoas? Entendeu? Vai viver no lugar de uma pessoa dessa lá, nos rincões brasileiros, passando fome, que você ia dar valor a uma parcela do Bolsa Família. Com certeza você iria dar valor. Mas você nunca precisou. Eu não desejo nenhum mal para você. Mas um dia você pode precisar. Porque não adianta você se orgulhar, achar que você está acima de tudo e acima de todos, que você não está.
Deus pode quebrar você, igual fez com Nabucodonosor, igual fez com o rei Belsazar. Ele pode te colocar para comer capim, igual o Nabucodonosor comeu capim durante 7 anos. E você vai refletir e aprender a dar valor às Escrituras e à Palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Então o que eu quero dizer para você é que o inimigo fez isso, porque o diabo não gosta de ninguém, ele não gosta nem de você, você está sendo enganado. O alvo de Satanás é os cristãos, de destruir as pessoas mais simples, destruir todas as pessoas, porque essas pessoas que se dizem inteligentes aí, porque são ricos, têm dinheiro, você é burro, meu amigo. Você não conseguiu nem encontrar Jesus, a maioria não quer Jesus, não quer Jesus. A maioria não quer Cristo. Essa é a verdade. E o que eu quero te falar é que o inimigo inverteu. A esquerda, que estava cuidando dos pobres, ele conseguiu endemonizar, colocar na cabeça da liderança da direita brasileira, e os cabeças da liderança brasileira colocou na mente dos evangélicos corrompidos do Brasil, usou uma liderança caída, fraca, fracassada espiritualmente, e injetou dinheiro neles, e eles conseguiram mudar a cabeça de muita gente. Eu não estou aqui generalizando todo mundo, que tem muitos irmãos lá que não concordam. Eu sei que tem muitos irmãos que pensam como eu, tem um monte que pensa como eu, mas o alvo de Satanás é destruir. Ele quer que o Bolsa Família seja cortado, ele quer que as faculdades parem de ser construídas no Brasil, ele quer que o Minha Casa Minha Vida acaba, ele quer acabar com tudo. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ainda bem que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Deus usa pessoas que pensam nos outros. Por isso que Deus permitiu que o Lula entrasse no governo novamente. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha. Eu sei que muita gente pode me criticar por causa disso, mas a verdade tem que ser dita. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu torço para que o Lula volte em 2026. Eu também sou pastor, pela misericórdia do Senhor. Eu trabalho para Jesus desde o ano de 1987, que eu comecei a dirigir a primeira igreja. Até hoje eu trabalho para o Senhor. Mas eu sou um homem que eu peso as palavras, eu penso para poder falar. Eu estou falando de algo aqui que eu tenho certeza absoluta. E quero pedir para você, abra os seus olhos. Não seja contra os pobres, não seja contra as pessoas que precisam de Bolsa Família. Ore para que Deus continue usando o governo para ajudar essas pessoas, porque eles precisam. Só você se colocando no lugar delas e pensando que você pode chegar no denominador comum, real, para entender a situação dessas pessoas. Então eu quero pedir que Deus tenha misericórdia de você que é contra. Entendeu? Eu quero pedir para Deus ter misericórdia de você, meu irmão, que se diz cristão e vive demonizando o governo, falando mal do governo. E hoje nós estamos comprando arroz. Eu aqui em Tangará da Serra, a gente compra arroz de R$ 13,90, feijão de 4 e pouco, R$ 4,80, R$ 4,90 parece, entendeu? Feijão. O óleo abaixou, o açúcar abaixou, entendeu? Tudo diminuiu, a carne diminuiu, tudo diminuiu, o preço. A gente pagava 38, 37, 35 num quilo de costela na época do governo Bolsonaro. Aquela costelinha de ripa tinha mais osso do que uma pelanca por cima. Tá entendendo? Hoje a gente vai lá e compra ponta de peito por 20 e poucos. Entendeu? A gente vai lá e compra miolo de paleta, entendeu? Por 26, 28 no mercado aqui da cidade, no mercado grande da cidade. A gente vai lá no mercado, compra feijão do preço que eu falei, arroz do preço que eu falei. Como que eu vou endemonizar um governo desse que pensa nas pessoas, irmão? A Bíblia diz, não importa de onde ele é, porque a direita e a esquerda
tudo precisa de Deus de igual modo. Ou vocês acham que só vocês da direita vão para o céu? Vocês não conhecem Bíblia, vocês precisam estudar a palavra de Deus. Deus, ele salva tanto da direita como da esquerda. E condena, e vai condenar tanto da direita como da esquerda, porque ele vai detonar os corruptos. Irmão, nós somos crentes, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar com os olhos da razão e parar com essa coisa de ficar fazendo politicagem nas redes sociais, pregando e endeusando um homem que hoje está preso em cadeia domiciliar. Por que ele está lá? Porque ele mereceu. Aí ele conseguiu colocar na mente da pessoa que os demônios do Brasil é o Supremo, que os demônios do Brasil é o Alexandre de Moraes, que o demônio do Brasil é o Lula, entendeu? Que o demônio do Brasil é a Polícia Federal. E eu quero parabenizar a Polícia Federal, quero parabenizar o presidente Lula, quero parabenizar o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, quero parabenizar o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, os demais ministros que estão ali, quero parabenizar a maioria deles, porque eles abriram os olhos e percebeu que se não agisse imediatamente, nós poderíamos estar hoje numa situação caótica, sem ter condição de se libertar de uma política suja, imoral, que queria dar um golpe no país e destruir com a nossa Constituição. Fico com esta palavra. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor João, sou o homem da verdade, estou falando a verdade. Me perdoe se você estiver achando ruim, mas eu não estou preocupado se você está achando ruim ou não. Eu estou falando a verdade para você. E se você é crente, vem comigo. Olhe para os pobres, porque está escrito, lê lá em Provérbios, capítulo 19 e o versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta a Deus. E quem empresta para Deus, você imagina o que você vai receber, né? Você não recebe do homem. Tem gente que empresta dinheiro para os outros por aí, perde tudo. Igual aconteceu comigo. Emprestei e perdi. Entendeu? Já aconteceu comigo. Só que eu não endemonizo essa pessoa. Eu oro para Deus ter misericórdia dela, ter compaixão dela. Porque eu sou cristão e eu não pago o mal com o mal. Eu pago o mal com o bem. Entendeu? Então você faça isso. Lê a Bíblia. Vai pela palavra de Deus, irmão. E olha com a razão, com o coração. E veja que quem ajuda pobre, quem pensa nos pobres, quem se importa com os pobres, trabalha para Deus. E quem trabalha para Deus, empresta para Deus, não trabalha e nem empresta de graça. Vai receber a recompensa. Então, eu oro para que Deus tenha misericórdia do presidente Lula e tenha misericórdia da alma dele e não deixe ele perder a sua alma, porque ele se incomoda com os pobres brasileiros. Que Deus abençoe você.